a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer às nossas irmãs Cleide e a nossa irmã Sueli e a pastora Rose. E também quero agradecer à irmã Adriana, que serviu de canal de bênção na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo essa palavra. E que Deus abençoe a congregação unidos em Cristo. Eu tenho uma palavra nesta noite para a sua vida e para a minha vida também. E esta palavra se encontra em Salmos, capítulo, ou seja, Salmo 136, de número 16, que diz assim a palavra de Deus: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse aqui nesta noite, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Uma palavra que talvez não seja fácil de ouvir, mas é necessária para quem quer crescer na presença de Deus. Porque nem tudo na vida do crente é festa. Nem tudo é vitória visível. Nem tudo é porta aberta. Mas mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz em Romanos 8 e verso 28, que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz todas as coisas, não são somente as coisas boas, não são os dias felizes, não são só os momentos de vitórias, mas são todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor. Inclusive os dias difíceis. Inclusive as lutas. Inclusive os desertos. Até aquilo que você não entende, Deus está usando ao seu favor e para o seu crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja comigo. No Salmo 136, o salmista começa a declarar quem é Deus. E ele diz: Deus é bom, é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, Ele é aquele que faz maravilhas. E em cada versículo ele repete: porque a sua
benignidade dura para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é uma mera repetição. Isso é para fixar nos corações. Isso é para lembrar que Deus não muda. Deus continua sendo Deus. O tempo muda, as circunstâncias mudam, mas Deus não muda. E o que mais me chama a atenção neste salmo é que ele não fala só de coisas boas, ele fala de livramento, ele fala de guerra, ele fala de julgamento e também fala de deserto. E mesmo assim, depois de cada situação, vem a frase: porque a sua benignidade dura para sempre. Isso significa que até no deserto, Deus está sendo bom. Se a benignidade de Deus dura para sempre, então não existe lugar na sua vida onde Deus deixou de ser bom. Talvez alguém entrou aqui nessa live, nesta noite, pensando ou dizendo: Deus se esqueceu de mim. Nada está dando certo. Eu só estou passando por lutas. Mas Deus manda dizer que nesta noite você não está abandonado, você está sendo conduzido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe um lugar na caminhada com Deus que ninguém gostaria de passar, mas todo mundo precisa passar. Ninguém gostaria de passar, mas todos nós precisamos passar. E este lugar que precisamos passar se chama deserto. E o que você chama de problema, Deus chama de processo. E o que você chama de dor, Deus chama de propósito. Agora eu quero te chamar a atenção para preparar o coração, porque nesta noite nós vamos entender que o deserto não é lugar de castigo, o deserto não é abandono, o deserto é prova da benignidade de Deus e caminho de exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto é direção de Deus. O deserto é direção de Deus. E Salmos 136, 16, diz assim: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Então não foi outro que levou o povo para o deserto. Não é outro que leva a igreja para o deserto. Quem levou para o deserto foi o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, não foi o inimigo, não foi o acaso, não foi erro de percurso, foi Deus. E se Deus te levou para este lugar, é porque este lugar faz parte do propósito. Porque nós temos uma ideia errada. A gente acha que
Quando tudo está bem, é Deus. Quando tudo dá errado, então não é Deus. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus também guia em caminhos difíceis. Deus não guia só em caminhos fáceis. Ele também guia no deserto. O mesmo Deus que abre o mar é o Deus que leva para o deserto depois. O povo saiu do Egito com milagre, mas entrou no deserto com um propósito. Agora entenda o porquê. O deserto não é destino. O deserto é caminho. O deserto é caminho de Deus para nossas vidas. Deus não te levou ao deserto para fazer você morar lá, mas para te preparar lá. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto não tem conforto, não tem estabilidade, não tem segurança humana. E os irmãos observam que é exatamente isso que Deus quer. Deus quer tirar o apoio da terra para você aprender a depender do céu. Olha, irmãos, que frase linda. Deus quer tirar o nosso apoio da terra para nos prender naquilo que é eterno, naquilo que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto tem recurso, a gente confia no recurso. Mas quando o recurso acaba, a gente aprende a confiar em Deus. Quando acaba o seu recurso, começa o agir de Deus. Quando acaba o nosso recurso, começa o agir de Deus. Agora olha isso comigo. Se Deus quisesse, ele poderia ter levado Israel direto para a terra prometida. Mas não fez isso. Levou para o deserto primeiro. E a gente se pergunta às vezes o porquê. Porque promessa sem preparo vira desastre. Promessa sem preparo vira desastre. Deus não está atrasando a sua vida. Ele está te preparando para não perder o que ele vai te entregar. Isso é de Deus. Deus está te preparando para você não perder e não abrir mão daquilo que ele vai te entregar. Deus está nos preparando, irmãos, para nós não perdermos aquilo que ele vai nos entregar, que é muito valioso nas nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus está trazendo algo. Todavia, Deus está preparando um caminho. Todavia, Deus está nos levando para aquilo que é propósito dele, não o nosso propósito, mas para aquilo que é propósito dele. Tem coisa que às vezes nós pedimos ao Senhor, mas ele não nos dá, talvez, porque ele sabe de alguma forma que nós não estamos preparados para receber. Mas quando nós passamos pelo deserto, jamais abrimos mão daquilo que Deus nos entrega.
Eu pergunto, mas se ele te desse agora a sua bênção, você susteria? Você sustentaria esta bênção? O deserto não é atraso, irmãos. O deserto é proteção de Deus. O deserto é escola. O deserto é faculdade. E nessa escola Deus ensina. Deus ensina a paciência. Deus ensina a dependência. Deus ensina a obediência e a fé. O deserto forma aquilo que a bênção exige. Quem não aprende no deserto não permanece na promessa. Essa é a verdade. Então, se você está no deserto hoje, eu quero te encorajar, te dizendo, não reclame, não desista, não pense que Deus te abandonou. Você não está perdido, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, Deus está te conduzindo. Esse deserto não é o fim, é o caminho. E se Deus está guiando no deserto, então pode ter certeza, Ele está trabalhando em você dentro do deserto. E se o deserto é direção de Deus, então a pergunta é, o que Deus faz no deserto? Porque Deus não leva ninguém para lá à toa. Deus tem propósito. Deus tem propósito em cada processo. É no deserto que Deus trabalha em nós. Porque é fácil mudar de lugar. Difícil é mudar o coração. O deserto não muda o endereço. O deserto muda a pessoa. No deserto, Deus ensinava o povo diariamente. Mandava o maná todo dia. Dependência de Deus todos os dias. Deus te ensina no deserto aquilo que você não aprenderia na fartura. Certa vez o apóstolo Paulo falou assim: eu sei estar abatido, eu sei ter com abundância. Ele disse, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E depois então é que vem a frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele diz assim, no deserto eu fui instruído, em todas as coisas estou instruído. No deserto Deus confronta a murmuração, confronta o orgulho, a autossuficiência. Deus não expõe você para te humilhar. Ele corrige a nós para nos alinhar. Nos corrige para nos alinhar. O deserto cria resistência espiritual. O deserto não te enfraquece. Ele te fortalece por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto gera dependência. No deserto não tem plano B. Ou você confia em Deus ou não avança. Deus permite o deserto
para provar que ele é suficiente. Talvez você entrou no deserto achando que ia morrer. Mas Deus está dizendo, você não vai morrer, você vai amadurecer. Você vai se fortificar, irmão. Você vai se fortificar, irmão. E quando Deus terminar o processo, você e eu não seremos mais o mesmo. Porque depois que Deus trabalha em nós no deserto, nós começamos a enxergar Deus de outra forma. O deserto revela Deus. Agora entenda algo poderoso comigo. O deserto não revela só quem você é. O deserto revela quem Deus é. Porque é difícil falar que, ou é fácil falar que Deus é bom quando tudo está dando certo. Mas no deserto, você conhece Deus de verdade. Se ele fizer, Deus. Se não fizer, Deus da mesma forma. Na bênção você ouve falar de Deus. No deserto você conhece Deus. Como você vai conhecer um Deus que cura se nunca enfrentou a dor? Um Deus que provê se nunca faltou recurso? Um Deus que abre portas se nunca viu portas fechadas? O deserto cria o cenário para Deus revelar o seu poder. Foi no deserto que Deus mandou mandar, que Deus fez sair água da rocha, que Deus guiou com nuvem de fogo. Deus guiou o povo com nuvem e com fogo. Porque o deserto tira o natural. Isso mesmo. Tira o natural para revelar o sobrenatural de Deus. Quando o natural acaba, quando o recurso do homem acaba, quando a medicina manda para morrer em casa, então entra o sobrenatural de Deus. Isso vem do deserto. Deus se revela, irmão, mais forte quando nós se tornamos fracos. Talvez você conhecia Deus de ouvir falar, mas esse deserto vai te fazer conhecer Deus de perto. E quando você conhece Deus no deserto, você começa a ver que Ele nunca abandonou os seus. Eu quero te dizer que o deserto revela, o deserto provê, e o deserto exalta, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar de quem já sentiu, ou está se sentindo esquecido, está se sentindo desprezado, está se sentindo injustiçado, sem valor. A Bíblia nos apresenta uma mulher chamada Agar. Agar era escrava no Egito. Depois passou a servir na casa de Abraão, vivendo debaixo de opressões. E chega um momento em que ela é rejeitada, ela é mandada embora, ela vai parar no deserto,
grávida, sozinha e sem recurso. Mas os irmãos observam comigo, foi ali no deserto, onde ela pensava que tudo estava acabado. Ela achava que o filho iria morrer. Mas é nesse cenário que Deus aparece. Deus chama Agar pelo nome. Deus ouve o choro do menino. Deus abre os olhos dela. O lugar que parecia abandono para Agar era lugar de encontro com Deus. Aleluia! Onde você está achando abandonada, eu quero te dizer, Deus vai te encontrar. Deus quer te revelar. Os irmãos observam que onde Agar achava que era o fim, Deus estava começando algo novo na vida dela. Deus mostra para ela um poço. A provisão já estava lá. Deus não cria provisão no deserto. Ele revela a provisão que já estava preparado. Deus quer revelar algo na sua vida que já está preparado. Mas por uma forma ou outra, pela circunstância da vida, você não consegue enxergar o que Deus tem preparado na sua vida. Hoje é dia de abrir os olhos e enxergar a água. E não parou por aí. O filho não morreu. O filho cresceu. O filho prosperou. No Egito, ela era escrava. No deserto, ela foi honrada. Deus honra os seus. Deus transforma a história de dor em uma história de propósito. Agora eu quero te levar para um nível mais alto de sofrimento. Um nível mais alto de deserto na vida do homem. E você já até sabe de que eu vou falar, né? Eu vou falar de Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mesmo assim, o deserto chegou na vida de Jó. E Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu apoio. E o mais difícil, ele não entendia o porquê. E era acusado também de todas as formas e de todos os lados. Tem deserto que Deus tem deserto de Deus que não é por causa do erro. Não é porque você fez algo. Às vezes é porque Deus quer mostrar para o inimigo que você é filho dele. Que você é servo dele. E os irmãos, entenda comigo que no meio da dor, Jó se levanta. E Jó faz algo poderoso. E ele se prostra e adora o Senhor. E ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. E ele termina dizendo assim: bendito seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus dura para sempre, irmãos. Quem conhece a Deus de verdade, adora mesmo quando perde.
O perder de Deus é ganho para o servo. Perder tudo não é o fim, se você ainda tem Deus. Esse Deus muda a história. Deus restituiu. Deus honra. Deus deu a Jó em dobro. O deserto de Jó teve limite, mas a exaltação de Deus foi em dobro. Isso é para você aqui nesta noite. Deus vai te honrar em dobro. Deus permite a prova, irmãos. Mas Ele mesmo escreve o final. E por que não falar do deserto de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Nem todo deserto vem com dor imediata. Algum vem com silêncio de Deus. Lázaro adoece. Elas mandam chamar Jesus. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Jesus ouve, mas não vai. O milagre não acontece na hora, irmãos. Às vezes nós somos imediatistas. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas nós servimos a um Deus. E as coisas acontecem no tempo de Deus. Porque o tempo dele é o melhor para nós. O silêncio de Deus também faz parte do processo, irmãos. Elas esperavam cura, que Deus curasse seu irmão, mas Deus estava preparando algo maior. Deus estava preparando a ressurreição. Jesus chega e chama Lázaro. Lázaro sai para fora. O que morreu no deserto, irmãos, ou se morrer no deserto, Deus ressuscita. Se o deserto for de Deus, Deus ressuscita. E os irmãos observam que Deus parecia atrasado, mas ele estava preparando algo maior. Louvado é o nome do Senhor. Agora, o maior dos exemplos eu quero citar aqui nesta noite. Jesus. Jesus foi levado para o deserto. Não foi pelo inimigo. A palavra fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Não foi o diabo que levou, mas foi o Espírito Santo que levou. Então veja, se o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, então o deserto faz parte do plano de Deus nas nossas vidas. Lá ele foi tentado, lá ele foi provado, mas ele venceu. E ele venceu usando a palavra. Você também pode vencer usando a palavra de Deus. A Bíblia fala que quem ouve as minhas palavras e a cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o deserto que for, não derruba a sua estrutura, porque você está firmado na palavra de Deus. E Jesus permaneceu firme, e quando saiu do deserto, saiu cheio do poder, louvado seja o nome do Senhor.
O deserto não parou Jesus, o deserto preparou a Jesus. Quem vence no secreto, Deus exalta em público. Agar passou e foi exaltada. Jó passou e foi honrado, foi restituído. Marta e Maria passaram e viram o manifestar de Deus, viram a glória de Deus. Jesus passou e venceu. Eu quero te trazer para essa reflexão nesta noite. Se eles passaram, você também vai passar. Se Deus fez deles vencedores, você também vai vencer. Não pelas suas próprias forças, lógico, mas porque aquele que venceu deixou essa frase para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus falou. Eu venci. Jesus passou pelo deserto, irmãos, e venceu. E, portanto, ele pode cumprir o projeto que Deus confiou em suas mãos, que era de morrer pelos nossos pecados. Morreu por mim e por você. Morreu por todos nós. Tudo isso porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero te encorajar nesta noite. Você está perecendo porque ainda não teve experiência com Jesus. Você está perecendo porque ainda não reconheceu o deserto de Deus na sua vida. Você está perecendo porque não entendeu o amor de Deus para com o mundo. Jesus está aí, às portas, batendo em cada porta, batendo nos corações, querendo entrar. É verdade que há um povo nesta última hora que está buscando a sua palavra, que está pregando o evangelho de Deus, mas há um povo que está com o coração endurecido para Deus. Se essa palavra te fez ouvir a voz de Deus aqui nesta noite, não endureça o vosso coração, mas digita um amém, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero ser filho de Deus.